mais uma vez estar nesta casa ministrando sua palavra. A Ele a honra, glória, louvor. Agradeço ao pastor presidente desta casa, pastor Luiz Tavares. Obrigado, pastor, pela honra, mais uma oportunidade. Deus abençoe. Juntamente com sua digníssima esposa, missionária Sandra, obrigado por ele nos acolher. Deus abençoe. Estou muito feliz de rever aqui meu amigo pastor Adriano. É uma honra o senhor aqui. Deus abençoe sua vida. Juntamente com a pastora Roberta, Deus abençoe a pastora Brasil Ribeiro, seus dois filhos. Que Deus os abençoe. Muitos amigos aqui, pastor Gabriel Gomes, meu conterrâneo. Está aqui pastor Antônio Maciel, pastor Regis, um grande amigo. Tantos demais irmãos. Que Deus possa vos abençoar. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 1 ao versículo de número 5. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, porém, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E você diz amém? Amém. Pode tomar os seus assentos. Aleluia. Eu estou aqui apenas para preparar o caminho, porque quem vem após mim é maior do que eu. Sou digno nem de desatar as sandálias. Deus abençoe. Bem, meus irmãos, olhe para cá. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre a tua vida. Eu tenho certeza que Jesus vai falar conosco. Quantos querem ouvir a voz de Deus, diga amém. Amém. Como bem pregamos aqui ontem no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, nós conseguimos entender que o livro de Atos dos Apóstolos, ele traz para nós o início da história da igreja aqui na terra. Se nós formos ler alguns livros como Mártires do Coliseu, As Catatumbas de Roma, nós vamos ver que os primeiros 300 anos da igreja primitiva foram anos bem complicados. Os primeiros 300 anos foram anos sangrentos, foram anos em que homens e mulheres foram mortos por homens como Calígula, por homens como Nero, por homens como o general Tito, dentre tantos outros homens que se levantaram para exterminar o propósito que Jesus havia estabelecido sobre a sua igreja. Mas eu desconheço homem na terra e demônio no inferno que pode parar aquilo que Jesus disse que vai prosseguir. Tantos esses homens se levantaram. No capítulo de número 12, mais um homem agora está se levantando. O nome deste homem agora que está se levantando para perseguir a igreja, quem me ouve diz amém. Amém. Quem está agora se levantando para perseguir a igreja é um homem nomenclaturado como Herodes. Herodes não é o seu nome. Herodes é a sua nomenclatura. Até porque o Novo Testamento, ele nos apresenta 4 Herodes. Quantos Herodes? Quantos Herodes? 4 Herodes. Herodes o Grande, aquele que fez o recenseamento para matar Jesus. Herodes Antipas, Herodes Agripa I, esse que nós estamos lendo aqui sobre ele, e Herodes Agripa II. Se nós formos ver a biografia deste Herodes aqui que nós lemos sobre ele no capítulo de número 12, este Herodes, ele tinha muito medo de perder o seu trono e de que revoltas acontecessem e o seu trono fosse tomado. A Bíblia vai dizer que este Herodes agora, ele está em seu palácio. E a Bíblia diz, capítulo de número 12, versículo de número 1:
Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu sua mão sobre alguns da igreja para os maltratar. Versículo de número 2: e matou Tiago, irmão de João, a fio da espada. Perceba, Herodes aqui, ele está em seu palácio, Herodes aqui está em sua casa, e ele tem uma ideia. Qual é a ideia? Eu vou perseguir, eu vou matar, eu vou aniquilar a igreja, eu vou exterminar os cristãos. Até porque neste momento aqui, a igreja ela era considerada inimiga de Roma. Percebe-se o avanço da igreja. Neste momento aqui, a igreja já tinha alcançado Samaria. Neste momento aqui, o evangelho já tinha sido pregado em Antioquia. A igreja estava avançando, a igreja estava fluindo. Herodes tem uma ideia: vou perseguir, vou matar, vou aniquilar a igreja. A Bíblia diz que ele pega Tiago, irmão de João, mata Tiago a fio da espada. Versículo de número 3 diz: e vendo que isto agradara aos judeus, prosseguiu, tomando também a Pedro, encerrando na prisão. Nesses 3 primeiros versículos, nós conseguimos ver uma característica do caráter deste Herodes aqui. Perceba que, como eu bem disse, a primeira incursão que ele impõe sobre a igreja é uma incursão, é uma perseguição advinda da sua mente. Ele tem uma ideia: já que a igreja está crescendo, já que a igreja está avançando, eu vou perseguir. Ele pega Tiago e mata Tiago. Só que a segunda incursão que ele impõe sobre a igreja não é uma incursão, não é uma perseguição apenas advinda de uma ideia de sua mente. Essa incursão que ele impõe sobre a igreja é advinda de uma influência externa. E qual é a influência? Versículo 3: vendo que isto agradara aos judeus, prosseguiu, tomando também a Pedro e o prendendo. Primeira incursão, vinda da sua mente. Segunda incursão, ele é influenciado pela aprovação dos judeus. Percebemos a primeira característica desse Herodes, que este Herodes aqui, ele faz aquilo que agrada ao povo. Este Herodes aqui, ele faz aquilo que agrada a massa. Para este Herodes aqui, não importa se o que ele está fazendo é imoral. Para este Herodes aqui, não importa se o que ele está fazendo é antibíblico. Para este Herodes aqui, não importa se o que ele está fazendo está matando uma família e acabando com o lar. O que importa para este Herodes aqui é que os impostos de Roma continuem entrando nos seus bolsos. Para este Herodes aqui, o que importa para ele é que o seu trono seja consolidado. Para este Herodes aqui, o que importa para ele é o aplauso da massa. Para este Herodes aqui, o que importa para ele é a aprovação da maioria. E enquanto eu meditava nesse texto, Deus me fez entender que o espírito de Herodes, ele tem tentado pairar sobre o coração de alguns no meio da igreja de forma mundial. São homens que se levantam com seus tronos, são homens que se levantam com seus cetros, são homens que se levantam com suas coroas, são homens que se levantam com seus nomes. E para esse tipo de gente, que carrega o espírito de Herodes dentro de si, para eles não importa se o que eles estão fazendo é antibíblico. O que importa para eles é o aplauso da maioria. Para esse tipo de gente, não importa se a revelação que ele entrega é fruto de mentira. O que importa para esse tipo de gente é que o dinheiro das igrejas continue entrando nos seus bolsos. Para esse tipo de gente que tem o espírito de Herodes, não importa se tem 2 mulheres lá fora e uma dentro de casa. O que importa para esse tipo de gente aqui é que o aplauso da massa está acontecendo. Mas o mesmo Deus que me disse que o espírito de Herodes tem tentado pairar no seio da igreja, foi o mesmo Deus que me disse que o espírito de Herodes do seio da igreja está com os dias contados. Aleluia! Porque quem manda na igreja não é o espírito de Herodes. Quem manda na igreja é o Espírito de Deus. Deus vai começar a arrancar pela raiz essa rapaziada, esse
tipo de gente que vive uma vida de mentira vai tirar gente dos altares, colocar sentado aí, vai colocar gente daí pregando nos altares, porque a igreja não é estabelecida sobre a mentira. O fundamento da igreja não é fundamentado na mentira. A igreja ela é estabelecida sobre a verdade. Até por isso, João já declarou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa geração está contada, mas aqui na DGR, na Bala Pernambuco, Deus está levantando uma geração que é firmada pela verdade. Se você faz parte dessa geração, jogue a tua mão no terceiro andar e dê um brado de glória. Ele pega Tiago, ele mata Tiago, irmão de João. Eu estou sentindo Jesus aqui. Ele mata Tiago, irmão de João. Ele pega Pedro e prende a Pedro. Há alguns irmãos nossos, pastor Regis, que eles costumam a dizer que Pedro, ele foi livre. Olha isso aqui, olha para cá. Pedro foi livre somente por causa da oração da igreja. Há alguns irmãos nossos que dizem que Pedro foi livre somente por causa da oração da igreja. Mas se nós fizermos esta afirmativa, nós vamos também estar afirmando nas entrelinhas que quando Herodes prende Tiago e mata Tiago, já que Pedro foi solto somente por causa da oração da igreja, quando Herodes pega Tiago e mata Tiago, a igreja não orava, já que Pedro foi solto somente por causa da oração da igreja. Ezequiel, Pedro não foi solto somente por causa da oração da igreja? Não. Me prove na Bíblia, Ezequiel, que Pedro não foi solto somente por causa da oração da igreja. Primeiro, deixe-me afirmar uma coisa aqui. Quando Herodes ele pega Tiago e põe na agenda da terra dizendo: eu vou matar Tiago, o chamado do Tiago acabou. Deus se levanta do trono, olha para Herodes e diz: Herodes, você não tem capacidade de matar ninguém. Você não tem capacidade, autoridade de tirar a vida de ninguém, só se eu quiser. Você não vai matar Tiago, você vai apenas finalizar um propósito que o céu já cumpriu sobre a vida de Tiago na terra. Você mata Tiago e nós recebemos Tiago aqui no céu pelo finalizamento do seu propósito. Porém, irmãos, quando Herodes ele põe a mão em Pedro, Herodes não está colocando a mão sobre qualquer crente. Ezequiel, Herodes não está colocando a mão sobre qualquer crente? Claro que não. Vamos para a Bíblia. Mateus capítulo de número 16, a partir do versículo de número 13, Jesus olha para os discípulos e diz: quem a multidão diz que eu sou? Os discípulos começam a dizer: uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. Jesus olha parafraseando e diz: a multidão e os homens têm a percepção que quiser de mim, mas vocês que andam comigo 24 horas por dia, quem vocês dizem que eu sou? O Pedrão, gente, é sempre o Pedrão. Ele estufa o peito, pastor Sidão, vai lá na frente do discipulado, aponta para Jesus e diz: Jesus, tu és o Cristo, aleluia, o Filho do Deus vivo. Jesus dá um sorrisão para Pedro e fala: Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o próprio Pai que está no céu. Só por causa disso eu vou lançar uma palavra sobre a tua vida, qual Jesus: eis que te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Acabou, não tem mais. Eis que eu te dou a chave do reino dos céus. Tudo aquilo que é ligado na terra será ligado no céu, de ligado na terra será ligado no céu. João capítulo de número 21, a partir do versículo de número 15. Depois de uma pescaria frustrada, Jesus olha para os discípulos chegando na praia e pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? Não, sai daí, vem para cá. Tem um pãozinho na brasa, tem um peixinho na brasa para vocês comerem. Depois que eles comeram e se alimentaram, Jesus chamou o Pedrão no canto, porque se você quer resolver problema com crente pentecostal, primeiro alimenta ele, depois você vai lá e resolve o problema. Ele foi lá, alimentou, chamou o Pedrão para o canto e falou: Pedrão, eu tenho 3 perguntas para te fazer. Qual, Jesus? Pedro, tu me amas? Aí Pedro respondia: Senhor, eu te amo.
Pedro, tu me amas, rapaz? Pedro respondia: Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que no final de toda afirmativa que Pedro dizia: Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo, Senhor, eu te amo, Jesus respondia: então apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta os meus cordeirinhos. E o que é que tem a ver isso, Ezequiel? Quando Herodes põe a mão em Pedro, Herodes está colocando a mão sobre um crente que tem uma promessa liberada da boca de Jesus, que ele seria o pastor da igreja primitiva. E não somente sobre um crente que tem uma promessa, mas um crente que tem uma promessa e que anda no caminho da promessa. E por que você falou isso, Ezequiel, que anda no caminho da promessa? Porque existe uma frase que o diabo inventou e colocou na boca de um monte de crente por aí. Sabe qual é a frase? Quem tem promessa de Deus não morre. Mentira, morre sim. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel recebeu uma promessa, que sairiam do Egito e entrariam na terra prometida, mas a maioria do povo decidiu viver uma vida que não condizia com a promessa. Todo mundo morreu no deserto, menos a geração de Josué e Caleb, que decidiu andar no caminho da promessa. Neste exato momento, em alguma sala de CTI, tem alguém cheio de promessa, mas decidiu viver uma vida que não condizia com o caminho da promessa. Neste exato momento, em alguma favela lá no Rio de Janeiro, tem alguém com uma pistola no meio do seu rosto, levando um monte de tiro, porque apesar de receber promessa, decidiu viver uma vida que não era o caminho da promessa. Mas deixa eu ver se tem alguém ligado aqui na DGR. Eu duvido, capeta no inferno e homem na terra, que toque em um crente que tem promessa e anda no caminho da promessa. Pega na mão desse crente que está perto de você. Isso. Pega na mão dele, pega na mão dele, pega na mão dele. Balança ele e diga: anda na promessa. Acorde com a promessa. Durma com a promessa. Viva com a promessa. Porque quem anda no caminho da promessa, Satanás não toca. Aravante o rebia, era me calava xandarás. Bate na mão de dois crentes e fala: Satanás não pode te tocar, porque tu anda no caminho da promessa. É por isso que ele tenta tocar na tua casa e não consegue. Aleluia. É por isso que ele tenta matar teu filho e não consegue. É por isso que ele tenta acabar com o teu casamento e não consegue. Por quê? Porque 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu à tua cara. Rapaz, eu estou sentindo Jesus aqui. Eu estou sentindo Jesus aqui. Tu perdeu, Satanás. Tu perdeu, diabo. Nós andamos na promessa. Olha pra cá. Ele continua: vendo que é isto agradar aos judeus, prosseguiu, tomando também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. A festa dos pães asmos era uma festa conjunta à Páscoa, que comemorava a saída do povo do Egito. Perceba, gente. Quem está comigo diz amém. Amém. O império estava em festa. E enquanto o império festejava,
a igreja estava em luto. O império avançava e a igreja aparentemente recuava. O império sorria e a igreja chorava. Você percebeu uma coisa aqui? O quê? Que a igreja nunca vai andar na mesma mão que o sistema anda. Se o império está no sul, a igreja necessariamente vai estar no norte. Se o império está no leste, a igreja vai estar no oeste. Se o império sorrir, a igreja chora. Por que isso, Ezequiel? Porque não tem como, vai apertar, mas vai ser bom para a gente. Porque não tem como a igreja dar a mão para o mundo, permita-me, e andar na mesma mão que o mundo anda. Não tem como a igreja de Cristo caminhar na mesma direção que o mundo anda. Não dá para cantar corinho aqui dentro e cantar pagode lá fora. Não dá, não dá. Não dá para falar línguas estranhas aqui dentro e xingar palavrão lá fora. Não dá, não dá. Não dá para rodar aqui dentro e querer curtir carnaval lá fora. Não dá, não dá. O mundo nunca vai andar na mesma mão que a igreja anda. A pergunta é: por quê? Porque o rei que manda lá fora não é o rei que manda aqui dentro. O Deus lá de fora, Aramacando Révia, não é o mesmo Deus daqui de dentro. A lei que manda lá fora não é a mesma lei que manda aqui dentro. E quando eu falo lei, eu não digo da nossa Constituição e muito menos do Código Penal. Quando eu falo lei, eu falo sobre uma lei chamada lei moral. A lei que manda lá fora não é a mesma lei que manda aqui dentro. Ezequiel, me prove na Bíblia que a lei que manda lá fora não é a mesma lei que manda aqui dentro. Vamos lá. A lei lá de fora diz: lá fora ninguém nasce homens e ninguém nasce mulher. Tu pode ser o que tu quiser lá fora. Tu pode ser uma bicicleta no corpo de um ser humano. Tu pode ser um animal no corpo do ser humano. Tu pode ser uma mulher no corpo de um homem. Tu pode ser um homem no corpo de uma mulher. Mas aqui dentro a lei é outra. E qual a lei, Ezequiel? E Deus fez macho e Deus fez fêmea. Lá fora, você pode ter quantas mulheres você quiser. Você pode ter quantos homens você quiser. Mas aqui dentro não. Aqui dentro a lei é outra. Qual lei? A lei aqui dentro é que Deus, ele pegou o homem e a mulher e disse: vocês serão uma só carne. Aqui é só um. Aqui é só uma. Lá fora o corpo é teu. Faz o que tu quiser. A vida é tua. Mas aqui dentro, Satanás, a lei é outra. Qual lei? Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Lá fora, um feto não é gente. Pode abortar à vontade. Mas aqui dentro não, Satanás. Porque Jeremias, capítulo de número 1, versículo 5 diz: antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Antes que saísse da tua madre, eu te santifiquei. E as nações te dei como profeta. Eu quero mandar um recado para Herodes. Pode levantar leis, pode levantar deputado, pode levantar presidente. Quem manda na igreja é Jesus de Nazaré. Pegue na mão de alguém, pegue na mão deles. Isso, pegue. Balança ele para ele dar uma acordada, balança. E diga para ele: quem manda na igreja é Jesus de Nazaré. Fala para ele: a igreja não tem sócio, a igreja tem um dono.
Jesus, quando fundou a igreja, ele não sentou num balcão de negócios, olhou para Satanás e falou: 50% é teu, 50% é meu. Ele não pegou a política e falou: 50% é teu e 50% é meu. Quando ele pegou a igreja para formar, ele falou o seguinte: vocês são meus, nação santa, aleluia, sacerdócio real, povo adquirido. Roma não venceu a igreja, Calígula não venceu a igreja, Nero não venceu a igreja, Hitler não venceu a igreja, e nada vencerá a igreja de Cristo. Olhe para cá. Olhe para cá. Versículo de número 4. Abra sua Bíblia aí. Atos 12. Atos 12. Versículo de número 4. Olha o que diz. E havendo-o prendido. Vamos lá, todo mundo repete no 3. Prendido. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E havendo-o prendido. Versículo 5. Pedro, porém, era... Calma aí. Quem escreveu Atos foi Lucas. Quem inspirou? O Espírito. Quem escreveu o capítulo 12 foi Lucas. Quem inspirou? O Espírito. Então por que aparece essa aparente divergência? Porque no versículo 4 diz que ele está preso. Isso aqui é só para quem está ligado. No versículo 5 diz que ele está guardado. Se quem escreveu foi Lucas, inspirou o Espírito. Porque essa aparente divergência, olhe para cá, isso aqui é para quem está ligado. Porque quando Lucas escreveu o versículo 4, ele começou: tendo Herodes prendido a Pedro, o encerrou na prisão. Lucas está escrevendo na perspectiva da terra. Amém? Quem está comigo? Quem está comigo? Lucas está escrevendo na perspectiva da terra. O que ele está escrevendo é: tendo Herodes prendido a Pedro, o encerrou na prisão, o entregando a 4 quaternos dos soldados. Porém, quando Deus viu Lucas escrevendo no versículo 4, isso eu acredito, a Bíblia não fala, mas eu posso conjecturar sem ferir a verdade do texto. No versículo 4 diz que ele estava preso. Quando Deus viu Lucas escrevendo no versículo 4, ele vendo Herodes falando: eu prendo, eu mato, eu solto, eu faço o que eu quiser, o poder está na minha mão. Quando Deus viu Herodes pensando que mandava e desmandava, Deus estava até sentado no trono. Mas quando ele viu o abuso de Herodes, ele se levantou no trono, olhou para Lucas e falou: Lucas, não para no versículo 4, porque tu escreveu na perspectiva da terra. Só que agora o versículo 5, tu vai escrever na perspectiva do céu. Na terra, Pedro está preso, mas na perspectiva do céu, Pedro está... E qual é a diferença de quem está preso para quem está guardado? Quem está preso, Herodes fala: não canta mais, não ora mais, não prega mais, não jejua mais, não lê Bíblia mais, não flui mais. Está preso para ser morto. Mas quando Deus fala que ele está guardado, eu faço uma pergunta para os irmãos: alguém aqui guarda lixo em casa? O que você faz com lixo? O que você faz com lixo? Deixa eu ver se alguém vai entender. Então você só guarda aquilo que tem. Para Herodes, Pedro não presta, joga fora. Mas quando Deus viu Herodes descartando Pedro, Deus olhou e falou: para mim ele não está preso, para mim ele está guardado, porque eu só guardo aquilo que tem. Deus está dizendo: a tua casa tem valor, a tua família tem valor, teu ministério tem valor, a tua igreja tem valor. E ele continua. Pedro, porém,
era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos, deixa eu ver se os irmãos prestam atenção na mensagem. A igreja orava por Tiago, sim ou não? A igreja orava por Tiago, sim ou não? Só que a Bíblia não diz que a igreja fazia contínua oração. A igreja orava. Só que quando foi na vez de Pedro, a Bíblia diz que a igreja fazia contínua. E o que é contínua? Contínua é o seguinte: 6 horas eu estou orando, mais 9 também eu estou orando, meio-dia estou orando, 6 da noite estou orando, 9 da noite eu estou orando, mais meia-noite também estou orando, 3 da manhã estou orando, mais 4 ainda também estou em vigília de oração, 6 da manhã, e era contínua, não parava. E qual era a oração? Era apenas uma. Qual? Solta Pedro. Jesus, solta Pedro. Aleluia. Vai lá naquela cadeia, traz Pedro pra gente. Vai lá naquela cadeia, dá livramento. Porque isso, Ezequiel, porque quando a igreja entendeu que Herodes saiu do nível da ameaça e estava cumprindo o que tinha falado, a igreja entendeu uma coisa. Me pergunte qual? Herodes saiu do nível da ameaça, então ele aumentou o nível do ataque. Já que Herodes aumentou o nível do ataque contra a gente, nós vamos aumentar o nível da... Já que Herodes aumentou o nível do ataque contra a gente, nós vamos aumentar o nível da... É porque eu não consigo entender a mente de alguns crentes. A guerra está travada. O diabo querendo botar o filho na droga, acabar com a família, uma bagunça terrível, uma guerra sem fim. E ele está lá na televisão assistindo dorama, ele está lá assistindo novela, ele está lá soltando pipa em cima da laje. Aí Deus me trouxe lá do Rio de Janeiro para dizer: você não está entendendo que a guerra aumentou, que o nível do ataque aumentou, que o nível do bombardeio do diabo contra a tua casa aumentou. E está na hora de aumentar o teu nível de oração. É por isso que eu não julgo quem se levanta, marcha, pula, roda, fala em línguas, sapateia. Por quê? Porque só eu não sei a guerra que ele está enfrentando na casa dele. E aqui é o momento de tu aumentar o nível. Bate na mão de 2 crentes aí e fala para ele: aumenta o nível. Deixa eu ver se ele entendeu. Deixa eu ver se ele entendeu. Deixa eu ver se ele entendeu isso aqui. Aumente o nível. E enquanto a igreja está, solta Pedro. Solta Pedro. Solta Pedro. Solta Pedro, Jesus. Vai lá na barraca, Jesus. Vai lá na boca de fumo, Jesus. Vai lá onde ele está, naquele bloco de carnaval agora. Solta Pedro. Solta Pedro. Liberta da prostituição, Jesus. Solta Pedro. Vai lá, Jesus, dá livramento. Solta Pedro. A Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor desceu na prisão. Aleluia. E eu estou sentindo Jesus aqui. É por isso que eu não creio que é jargão de pregador. Quando o pregador diz: enquanto a tua mão está levantada e está dando glória, tem anjo sendo enviado lá na tua casa. Não é jargão, é verdade. Cada glória que tu dá aqui é um demônio que está caindo agora. Vamos fazer o seguinte: vamos dar 30 segundos de glória a Deus. Porque se tem potestade lá, vai cair por terra. Agora, vai, abre a boca.
sendo cortada agora. Não adianta Satanás se levantar. Nenhuma alma preparada prevalecerá. Diga para 2 pessoas, a farra do diabo acabou hoje. Dá até vontade de dormir aqui no púlpito com essa tua voz de ânimo. Pega na mão dele e balança ela aí para acordar, vai. Nós estamos no Abala, Pernambuco. Nós não estamos no Dorme, Pernambuco. Nós estamos no Abala, Pernambuco. Pega na mão dele, balança ele e diga, a farra do diabo acabou. Vai cair demônio, vai cair capeta. Tem uma glória descendo sobre esta casa. Só quem está ligado agora. Quando o anjo desce, o anjo olha para Pedro, fala assim, vambora? Vambora? Conjecturando, a Bíblia não diz. Parece que Pedro olha para o anjo e fala assim, Glória a Deus, aleluia. para você é fácil falar para ir embora da cadeia. Você é espírito. Entra a hora que tu quiser e sai a hora que tu quiser. Para eu sair daqui, tem que ter chave. Conjectura minha. Parece que o anjo olha para Pedro, fala assim, Pedrão, vou te ensinar um negócio, só para nós entendermos, que daqui a alguns 1000 anos vai ter uns bobões da terra que vão falar que foi eles que inventaram, mas aqui no céu já existe, Aleluia. Como assim? Eles vão inventar um negócio chamado shopping. Aí quando eles pisarem no tapete da porta de entrada do shopping, vai ter um sensor de aproximação, que a porta se abre com a presença dele. Opa! Já entendeu ali? Vamos lá, vamos chegar lá. Vai ter um negócio lá, sensor, pisou, abre. Eu vou dar um passo. Eu sou espírito, o sensor não vai pegar. Sensor aqui é movido por fé. Eu dou um passo, quando eu der um passo, tu dá outro, tu vai ver o que vai acontecer. Vem cá, Pedro. Tá pronto? Vambora? Vamos. Tu quer? Creio. Ao anjo, eu dou um passo, dá outro, tá fechado? Fechado. Vambora! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí Pedro olha e fala, rapaz, como é que a porta se abriu sem a necessidade da mão humana? O anjo olha para ele e fala, não, Pedrão, é porque quando Deus quer abrir a porta na vida de alguém, ele não precisa de chave para abrir, ele mesmo desce e abre. Bate na mão de alguém e fala, tem porta de Deus se abrindo para a tua vida hoje. Fechado, vai ficar as portas de Satanás. Deus vai descer e vai abrir.
Você vai se unir a alguém, varão com varão, varoa com varoa. Se for a família, pode ser a família. Isso, faça uma dupla de oração com alguém. Tu vai orar com ele. E a tua oração vai ser: Jesus, aonde tiver uma porta fechada, tu vai abrir hoje. Mas tu não vai orar comum. Tu vai abrir a boca e vai clamar. E tu vai ver o que vai acontecer nesta casa. Você pode começar a orar? Eu não vou orar, é você que vai orar. Abre a boca e ore por ele. Abre a boca e ore por ele. Ore. Fala: Deus, quebra a cadeia agora. Quebra a cadeia agora. Quebra a cadeia agora. Quebra a cadeia agora. Vai lá, livro da maconha. Vai lá, livro das drogas. Vai lá, Jesus, quebra a força de Herodes. E eu navegarei no oceano do Espírito. E a mim adorarei. Ore. Jesus está presente. Jesus está na casa. Ele é o nosso Rei. É o nosso Deus. Glória a Deus. A igreja, a Assembleia de Deus, Monte Sião, das Barreiras.